Fala pessoal, continuamos com a nossa série de partidas rápidas, em busca do top aí no ranking brasileiro no chess.com, partidas de 10 minutos, partidas rápidas. Se você gosta da série, tá aprendendo com as partidas, deixa o like no vídeo já, se inscreve no canal se não tiver inscrito e divulga pros amigos. Pra quem gosta desse conteúdo, às vezes acompanha em outros canais e ainda não conhece aqui. Assim a gente chega cada vez mais perto da nossa próxima meta, que são 30 mil inscritos aqui no canal. Além disso, considere fazer parte do clube de membros. O clube de membros é uma forma de apoiar o canal mais diretamente e você pode receber até 2 vídeos a mais toda semana, um conteúdo bem mais detalhado, mais elaborado, especialmente para o clube de membros. Para quem faz parte do nível 2 do clube de membros, a gente tem um grupo do WhatsApp também. Lá você pode interagir comigo mais diretamente, tirar dúvidas, fazer sugestões para vídeos e também interagir com outros membros do canal. Então considere fazer parte. Vamos dar uma olhada aqui no ranking. Como estamos? Estamos na sexta colocação, 2.673, próximo dos 2.700. Um pouquinho perto do sétimo aqui, né? E um pouquinho distante do Evandro, que tá com 2.700. Vamos ver em quanto tempo aí podemos continuar subindo, quem sabe rumo aos 2.700. Então, deixa eu buscar aqui um adversário. Confessar pra vocês que eu já tentei gravar 2 vezes hoje pra essa série. Mas a gente tem um problema de poucos adversários. Conforme você vai subindo o rating, vai ficando cada vez mais difícil de achar alguém com um rating próximo para jogar. Então aqui eu já tô deixando um intervalo de 100 pontos de diferença e mesmo assim é complicado. Se demorar um pouquinho só, eu já vou aumentar para 150. Vamos ver. Idealmente eu gostaria que aparecesse alguém dentro desse intervalo, porque quando você aumenta muito o intervalo e fica uma diferença de rating muito grande, também você começa a ganhar muito pouco rating, né? E se perde ou empata, já perde bastante. Mas deixa eu já alterar isso aqui, porque já não rola, né? Então, vamos lá, 150. Não, peraí. Eu tenho me confundido com isso aqui ultimamente. É o outro. Esse aqui eu vou deixar assim mesmo, é o outro que é 150. Então vamos lá. 2.523. Aumentou bem, né? Enquanto não encontramos aqui um adversário, você pode dar uma olhada na descrição nos cursos que temos aí no canal. Algum desses cursos pode te interessar, são 4 cursos da minha autoria, todos eles têm cupom de desconto. Em breve pretendo lançar um novo curso, eu não sei quando que esse vídeo vai entrar ao ar, mas vai ser antes de eu lançar um curso novo, então fiquem ligados aí, fiquem atentos. Em breve, curso novo no canal. Enquanto aguardamos, né? Tá puxado. Será que eu vou ter que colocar 200? Adversário de 200 pontos a menos de rating? Será que teremos que encerrar essa série por falta de oponente? Vamos lá. Vou aumentar mais, 200. Daqui a pouco não vai ter jeito, né? Tem que colocar 400. Tá jogando com a galera de 2.200 aí, de rating. Pra gente ter episódio pra série. Tá difícil. Eu achei que ficava assim, mais complicado, só quando você passava 2.700. O rating que os caras estão lá, o SUP, 2.800. Não achei que abaixo de 2.700 já ficava tão vazio assim de adversário. Conseguimos aqui, hein? Depois de eu alterar para 400 pontos de diferença, apareceu um desafio. Vou jogar peão dama. Mas o rating nem é tão baixo, 2.443, né? Um pouco mais de 200 pontos a menos. Então vamos ver o que vem aqui. Eu já tava quase desistindo de gravar, pra falar a verdade pra vocês. Porque não aparecia adversário. G6. Será que vamos entrar na Índia do Rei nessa ou vai ser uma Grunfeld? Vou jogar cavalo C3. Vamos ver, né? O que vem. Bispo G7. Então, vamos pra uma batalha na Índia do Rei mesmo? Faz tempo que eu não entro na Índia do Rei pura, né? Vamos lá, vai. Índia do Rei pura. D6, cavalo. Vamos que vamos.
Bispo E2. Se jogar E5, vou mandar aqui uma linha. Que olha que coincidência, eu tava tendo essa conversa agora há pouco no grupo do WhatsApp do clube de membros do canal. A gente tava falando sobre a Índia do Rei. Vou jogar com D5 aqui, como quem vai entrar na variante Petrosian. A gente tava discutindo exatamente uma posição muito parecida com essa. E aí A5, H3. Que é uma ordem bem legal. A Petrosian, ela tem bispo G5, tem bispo E3, mas H3 é um lancezinho interessante. E tava rolando essa discussão no grupo sobre essa, não nessa ordem, né, mas em outra. Eu já estudei bastante essa posição. Acho que eu joguei até ela já na série. Lembrando agora, foi uma partida que eu sofri pra caramba. Acho que foi tipo um dos primeiros episódios e eu quase perdi a partida, mas acabei ganhando. Aqui, eu acho que cavalo 6 é o principal, mas as pretas têm cavalo H5 também. Resta ver aí o que ele vai jogar, né? Ó, H3 já deixou o cara meio confuso. Já deu o efeito surpresa que a gente gosta. Cavalo A6. E agora bispo G5. Tem os dois, tem bispo E3 e tem bispo G5. Bispo G5 eu vou jogar. Isso aqui é muito parecido com a Petrosian, mas não é exatamente a mesma coisa. E aí que reside o valor da variante. Cavalo C5. Aqui tá ameaçando H6 e o bispo vai ficar meio zugado por causa da pressão em E4. Então tem que mandar esse primeiro. Cavalo D2, super protege. Aí as pretas normalmente fazem um dama E8, assim. Pra sair da cravada e tentar jogar cavalo H5 e F5. Ou cavalo FD7, né? E F5, algo assim. Dama E8 é bem típico. H6 também, né? É possível. Nesse caso eu vou voltar o bispo para E3. Bispo D7 também é uma jogada que pode ser feita nessas posições. Só desenvolvendo. As pretas já estão meio em dúvida, aparentemente. Caramba, o cara deu uma travada. Travada real aqui, hein? Tá bem na dúvida. C6. Então, aqui é o seguinte, quando eu comecei a estudar essas posições, eu percebi um detalhe que não ficou tão claro pra mim imediatamente, mas quando as pretas jogam C6, ele já cria uma tensão na ala da dama que ele não vai conseguir resolver de um jeito tão simples, sem fazer nenhuma concessão estratégica. Então, agora dá pra rocar, pequeno. Agora é bom rocar. Porque realmente esse tipo de tensão ele costuma ser interessante para as brancas. Um plano bem comum nessas posições é jogar com A3 e B4, assim, né? Tentando ganhar mais espaço. E aí, em geral, as brancas reagem, as pretas reagem com A4 aqui quando joga A3. Então, eu acho que eu posso jogar B3 aqui. CD5, CD5. Outra ideia, muitas vezes, é voltar o bispo para E3 e ficar ameaçando debilitar a estrutura. Mas
é melhor manter essa tensão, pelo menos para tentar obrigar as pretas a debilitarem um pouco a ala do rei com H6. Então, acho que eu vou fazer B3. Acho que é uma boa jogada profilática. Se tomar em D5 ceder, eu acho que B5 ainda não é um lance, né? Bispo toma. Então, vou jogar aqui. Se ceder, eu ganho essa casa pro meu cavalo. E assim, eu continuo com a possibilidade de jogar A3 e B4. Porque a ideia é que ele não consegue fazer A4 facilmente agora, porque eu sempre estou jogando B4. E eu posso pôr a torre em B1 também para preparar melhor essas ideias. Eu acho que essas posições tendem a ser agradáveis para as brancas, né? Depois a dama em C7. Aqui, caramba. Ele tá tentando criar algum contrajogo, né? Então acho que eu vou fazer torre C1. Ele saiu da cravada também, importante esse detalhe. Não posso esquecer disso. Mas eu acho que eu posso jogar torre C1 aqui para depois, quem sabe, fazer a 3 e B4. A menos que tenha alguma ideia bem fina, assim, por trás, né? Da organização das peças das pretas. Tipo, esse H6 era um lance que eu gostaria que ele fizesse. Porque cria um ponto ali na ala do rei, né? E quando ele jogar F5, as casas brancas, de modo geral, ficam mais expostas. Até o momento, eu acho que tudo tem se desenvolvido de uma forma agradável para as brancas, pela minha experiência nessas posições. Mas é aquilo, em dia do rei, né? Qualquer momento, assim, o pau começa a quebrar. Qualquer momento, a posição dinamiza de um jeito insano. Então tem que estar muito ligado. Isso eu já acho um pouco devagar. Esse cavalo H7. Mas tudo bem, acho que eu posso jogar A3 e B4 mesmo e continuar o meu plano ali de ganhar espaço. Porque se A3, F5, B4 mesmo. Toma, toma, cavalo E4, cavalo por, peão por, C5. Assim, eu acho que tem cara de ser feio pra ele isso. Então vamos lá, A3 e B4. Essa é a ideia. Ele pode talvez pôr o cavalinho A6 pra evitar o B... Não, não foi, ó. Caramba, só foi. Bom, eu acho que eu tô preparado também pra progredir aqui. Ele vai voltar aqui, será? Então, isso me parece ruim, né? Deixa eu pensar uma. Claro que eu vou tomar aqui. E agora já começam a surgir umas possibilidades muito ativas. Por exemplo, se eu tomar, ele vai tomar de peão, acho, né? Toma, toma. Continua controlando aqui. Mas eu tenho o cavalo por E4 e já tô batendo em D6. Se ele tomar de bispo, B5 e cavalo D5, eu posso tentar romper aqui também rápido com C5. Ameaço tomar e bispo C5, né? Já é uma posição que é meio difícil assim de entender qual é o melhor lance, porque parece ter várias opções agradáveis para as brancas. Por exemplo, tomando aqui e depois tomando em E4 já me parece bem difícil dele defender o ponto D6, né?
Já é uma posição pra se considerar. Como que defende D6. Porque esse D5 CD abre a coluna. Aqui parece que tá bem encaminhado já. Posição preta tende a ser bem ruim nos próximos lances e ficar cada vez pior. Pode fazer um lance como torre FB8, alguma coisa assim? Pode. Aí B5, se pá, não sei. Posso ter umas ideias com bispo G4, troca esse bispo e deixa ele debilitado nas casas brancas. Sei lá, tem cara feia, né? E ainda o cara tá apurando. Bispo F5, beleza, mas. É, tudo bem, né? Eu tomo aqui. Pode tentar cravar, mas aí C5 fica um cavalo monstro aqui, né? Putz, cavalo é um animal em D6. Começa a ter umas ideias de ataque. Vixe, tá já. A posição parece muito terrível. Parece tenebrosa. Tipo, pra começar, que já estamos naquela situação de começar a caçar os arremates, na verdade. Por exemplo, bispo D3. Ai, ai, já tem cara muito feia pra ele. Posso organizar assim, né? As peças esse. E agora esse. O bispo tá quase sem casa. E4 aqui, né? É um lance. Mas já tô puxando a torre pra D1. Cavalo F7 às vezes. Uma coisa que eu preciso tomar cuidado é pra não fazer aqueles meus pré-moves horríveis, né? Aqueles pré-moves que estão super errados, que eu penduro. Mas esse aqui eu gostei. Eu fico tendo meio que um raio-x e se cavalo H5, minha dama vai pra H2 e tô ameaçando G4. E tá de boa, né? Tá tudo muito bem protegido. G4 é uma ideia aqui, inclusive. Esse eu tava imaginando, mas agora tem essa ameaça que eu acho que ele não tem muito o que fazer contra. Cavalo, se ele tirar o bispo, eu posso tomar em E4. Também parece bem tranquilo. Ué, como que é esse? Ah, bispo E5. Mas. Ah, beleza. G4, bispo E5, dama G2, né? Não tem problema não. Tá terrível, né? Essa posição. Tá bem perdido. Cavalo F4, pode jogar, mas. Não dá, né, velho? Bispo toma, bispo. Bom, esse. Estranho também. Se bem que eu consigo entender, né? Desespero do cara. Vou tomar aqui. Porque o meu bispo tá tirando essa casa, ele não tá ameaçando a torre G8, não é uma ideia. Não é uma ameaça. Na realidade, eu posso jogar aqui, né? Jogar assim. Calma lá.
Posso jogar tipo assim, bispo C5 mesmo? Queria fazer torre G1, mas eu percebi que ele tava controlando bem as casas. Agora, nós, né? Continua controlando G8, não tem problema. Pô, dá pra abandonar super tranquilaço, né? Isso aqui. Aulinha na Índia do Rei, hein? Essa, gostamos. Vou mandar essa no grupo do WhatsApp lá, hein? Da galera que tá no clube de membros no grupo do WhatsApp. Porque tinha uns caras falando, não, eu jogo Índia do Rei de Pretas e Makogonov aqui não passa do 20. Eu falei, Makogonov é interessante. Então vamos dar uma analisada, eu acho que essa partida foi legal. Mas só pra explicar, né, dar o contexto pra vocês. A gente tá fazendo enquanto eu tô gravando esse vídeo, a gente tá fazendo a enquete pra decidir qual será a próxima abertura do mês no Clube de Membros nível 2, que é todo mês a gente pega uma abertura e estuda. E aí surge, eu dou umas sugestões de abertura pro pessoal e eles começam a perguntar sobre outras também. E surgiu essa discussão sobre a Índia do Rei. Então o pessoal tava falando sobre essa variante, que pra quem não sabe aqui, cavalo F3, roque H3 é conhecido como a variante Makogonov. A gente tem bispo E2 também, né? E esse H3 é interessante, porque é um lance útil, não só para evitar bispo G4, mas é para jogar com bispo E3 às vezes. Uma outra ideia é que as brancas muitas vezes fazem G4 também, quando fecha, né? Por exemplo, E5, D5 aqui, às vezes as brancas jogam G4, não só para desencorajar o F5 das pretas, mas às vezes as brancas atacam na ala do rei. Essa é uma abertura bem diferente. Mas eu gosto dessa ordem com bispo E2, começando aqui normal com bispo E2, depois de E5 jogar D5 como se fosse cair na Petrosian. O lance mais jogado aqui é roque, né? Mas hoje em dia tem várias opções para as pretas. Cavalo C6 continua sendo mais jogado, que é a variante mais clássica, mas tem também cavalo BD7 e tem até bispo G4. O lance que eu já joguei de pretas tem H6, inclusive. Então hoje em dia foram descobertos vários caminhos interessantes para as pretas na Índia do Rei. Por isso eu até acho legal esse D5, porque você não dá essas opções para o adversário, já define a estrutura. Aí não deixa cavalo C6, né? Então, normalmente na Petrosian, o que as pretas fazem? Elas jogam A5 para tirar esse cavalo por A6 e C5. Também dá para fazer com cavalo por D7, mas aqui ele não fica no caminho do bispo. E aí eu gosto do H3, que é uma ordem um pouco diferente. Aqui a gente transpõe para umas posições que lembram, né? Que até pode transpor puro para Makogonov, inclusive por uma outra ordem. Mas eu gosto porque é uma sequência que dá menos opções para as pretas. Eu acho que já meio que força o preto a ter feito o A5. Não é que o branco tá melhor nem nada por conta disso, é mais uma questão de você dar umas opções a menos pro adversário. Eu joguei essa linha na Olimpíada de 2024 de brancas. Tem aqui no canal analisado, porque eu analisei todas as minhas partidas na Olimpíada. E aquela partida ela seguiu assim: foi cavalo A6 mesmo. Outra variante bem interessante aqui é cavalo H5, tá? Dá pra jogar. E aí G3 é uma jogada legal, permite F5, aí fica um jogo bem tenso, na verdade. Mas cavalo A6 é bem normal. E agora bispo G5. A Petrosian normalmente, aqui a variante mais clássica as linhas mais clássicas dentro da variante Petrosian, elas seguem ou com bispo G5, que era o jeito que o Petrosian jogava, para forçar H6 e aí bispo H4. Depois ele faz cavalo D2, tenta forçar um enfraquecimento aqui, e às vezes joga F3 e o bispo volta por F2. Ou uma ordem mais moderna que é bispo E3. Aí forçou esse enfraquecimento, deixa as pretas jogarem assim com F5, mas fica um jogo super confuso também, tá? A ideia é justamente atrair o jogo na ala do rei para depois tentar jogar em cima disso. Mas o H3 ele é útil porque você não define ainda para onde o bispo vai. Então, quando o cavalo A6, eu joguei bispo G5, que eu gosto, tentando provocar esse H6. Se H6 agora, eu não tiro mais o bispo para H4, eu jogo o bispo E3 porque a casa G4 está controlada. E aí a ideia é que quando o cavalo C5, cavalo D2, esse peão em H6, por um lado evita bispo G5, mas por outro, quando as pretas jogarem F5, a ala do rei fica mais exposta. Então ele jogou cavalo C5 direto e aí cavalo D2. Eu acho que até aqui tá seguindo o mesmo caminho da minha partida da Olimpíada, que foi na segunda rodada. Naquela partida, se eu não me engano, meu adversário fez dama E8. E aqui, tá, dama E8 tem bastante lógica. Ele sai da cravada.
Pode ser pra jogar cavalo H5, porque bispo H5 aqui não é tão claro por causa do cheque em D3. Mas aí qual é o ponto? Uma das ideias dessa ordem é que as brancas respondem agora G4, ganhando espaço na ala do rei e dificultando a ruptura com F5. Depois eu volto o bispo para E3 e muitas vezes o branco joga H4 e H5, e as brancas começam a avançar na ala do rei. Eu gosto dessa ordem por conta disso, porque se o adversário jogar muito de uma forma muito passiva, muito natural de preta, sem entender as diferenças da ordem, de repente você que tá atacando na ala do rei. Tanto que nessa partida que eu falei da Olimpíada eu roquei grande até. Eu fiz rock grande. Eu recomendo dar uma olhada nessa partida porque foi interessante. Mas ele jogou esse C6, e aí eu lembrava disso, né? Eu acho, se eu não estiver enganado, tá? Que bispo D7 é uma jogada um pouco mais útil. Porque aquele ainda não comprometeu a ala da dama com C6, que foi o que aconteceu na partida. E aí dá pra jogar G4. Só que nesse caso C6 é interessante. Porque eu já comprometi a minha ala do rei, então as pretas começam a buscar um contrajogo pelo centro e pela ala da dama. Ele pode jogar com A4, A3, pode jogar B5, A4 e dama A5. Ele tenta enfraquecer agora a minha ala da dama e buscar um contrajogo no centro, porque o peão já tá em G4. Um pequeno detalhe que eu entendi quando eu estudei com mais calma essa linha é que quando C6, essa tensão na ala da dama, isso é uma coisa um pouco mais avançada já, eu acho, né? Um conceito um pouco mais sutil. Mas essa tensão, ela já dá o que as brancas buscam na Índia do Rei, que é chances na ala da dama. Então, eu não preciso mais jogar com G4 aqui, porque na verdade só o fato de ter essa tensão já torna mais difícil das pretas jogarem com certa liberdade na ala do rei, porque ele não consegue manter o centro fechado e a ala da dama fechadas. Esse é um detalhe. Na Índia do Rei, normalmente, as pretas começam a atacar quando o centro fecha, quando o centro dá uma estabilizada. Sempre que as pretas atacam sem ter o centro muito estável ou fechado, é um pouco mais arriscado. E aqui ele já criou essa tensão. Então, se ele aliviar a tensão tomando em D5, eu tomo e ganho. Quando eu tomo com o peão de C, ganho a casa C4 pro meu cavalo. Ganho a casa B5 para as peças. Então, por isso que eu falei, ele não tem como aliviar essa tensão de um jeito simples, assim, de um jeito que seja favorável. Por isso que aqui eu mudei de ideia e roquei e nem fiz o G4 mais. Foi bispo D7. E agora B3, um detalhe, uma ordem, um detalhe sutil também, porque A3 normalmente parece mais ativo, né, para já fazer B4 de uma vez, só que você tem que tomar muito cuidado com esse tema posicional aqui de A4. Quando o peão chega em A4 e o cavalo já está em C5, as pretas têm muitos ganhos estratégicos. O primeiro é que o cavalo fica super estável em C5, porque não dá para jogar B4 mais. O segundo é que o peão sozinho em A4 bloqueia os dois da ala da dama. Então isso meio que mata as ideias das brancas e, consequentemente, o preto agora ele pode talvez jogar mais facilmente pela ala do rei, porque eu não vou ter contrajogo na ala da dama. Mas ele pode até jogar pela ala da dama muitas vezes, começar a explorar aqui a pressão em B2, a casa B3, a casa C5. As pretas podem até jogar de uma forma posicional. Então eu fiz o B3, que parece um pouco mais lento, mas você pode jogar A3 e B4 sem levar esse A4. Então ele fez dama C7, saiu da cravada. Faz sentido, mas depois de torre C1 começa a surgir os temas na cara da dama, né? Aí finalmente ele fez o H6, não conseguiu... Porque ele tá querendo fazer esse F5 aqui, né? Ele quer fazer funcionar esse tema. Só que não tá... Tipo, eu acho que aqui, na verdade, o que é difícil de entender é que as pretas já tem que talvez abrir mão das ideias de ataque. Porque, por exemplo, o computador ele tá sugerindo jogar ou torre de FC8, ou torre de FB8, mas vamos dizer esse que é mais lógico, torre de FC8. E se A3, tirar a dama de volta aqui, ó. Voltar e tentar concentrar o jogo na ala da dama. Se B4 toma, toma, volta o cavalo pra A6 e as pretas tentam jogar desse jeito. Tá um pouco pior, porque ele meio que abriu mão de qualquer ideia na ala do rei e eu já tô avançando na ala da dama. Mas pelo menos aqui ele tem as peças bem concentradas pra não deixar as rupturas da ala da dama chegarem com tanta facilidade. Então seria uma versão mais interessante para as pretas, com melhores possibilidades. Só que ele tentou insistir. Ele não consegue fazer cavalo H5 agora, porque eu tomo aqui. E aí a minha dama já tá bem colocada, né? Ele não tem essa casa. Então ele faz H6 para quando o bispo E3 cavalo H7. Mas vejam como a barrinha já sobe. Mais de um ponto de vantagem. Porque na verdade F5 não serve para nada. Então eu joguei A3 e já tô muito na frente aqui. Ele jogou F5, porque
Como a gente costuma dizer, quem diz A tem que dizer B, né? Mas eu acho que, tipo, era melhor cavalo A6 aqui. Pra antecipar o B4. Aí eu tava na dúvida. Torre B1 parece interessante pra insistir mesmo no B4. Mas eu também tava me perguntando se não tinha alguma ideia um pouco mais ativa. Tipo, o cavalo A4 é um lance que o computador sugere, eu pensei, por causa da casa B6, só que ele faz C5. Aí eu volto aqui e tem a casa B5 agora. Ainda parece bom pro branco isso, mas eu não gosto muito quando fecha assim a ala da dama. Então eu tava tentando fazer funcionar C5 direto, que parece uma ideia interessante. E funciona bem isso aqui. Porque o ponto é que se cavalo por C5, B4. Toma, toma, cavalo A6. É, mas eu teria que ver. D por, B por, cavalo D5. Forte. Ah, esse tema aqui é perigoso, hein? Porque a melhor opção para as pretas agora é entregar a dama. Sacrificar ali, porque se dama B7, por exemplo, cavalo B6. Ah, se mexe a torre tá caindo muita coisa, né? A 6 e D7 tem que jogar cavalo B4 e dar a qualidade. É, e aí. Tá ruim, né? Vixe, tá muito ruim aqui, caindo D6 agora. Azedou. Aqui a posição vai desmoronar. E se ele joga, então... Ah, então C5 é muito bom. Porque se tiver que tomar de peão... Aí toma aqui, torre toma e bispo C5. Vai ter um peão passado, casa C4. É, aqui já tá feio de novo pras pretas, dando um ponto. Mas era uma opção melhor, porque do jeito que foi na partida ele ficou perdido meio fácil. F5 aqui, B... nem precisava, né? Uma outra opção interessante aqui era E por F5, G por F5 e agora B4. Mas o que que muda isso? Toma, toma, cavalo A6. Ah, C5 mesmo. E a dama vindo pra B3, é, que tá terrível também. O branco chegou na ala da dama rápido, assim já era, geralmente, na Índia do Rei. Se tentar um contra-ataque com F4, ah, toma. E esse aqui, ó, as peças começam a pular pra todo lado. Vixe, que tá... A posição começa a cair tudo, tudo. É. Mas eu gosto também do jeito que eu joguei. Que aí toma. E sei lá, ele teria que jogar aqui cavalo A6, eu acho. Porque eu já tinha visto que cavalo por E4 não adiantava muito. E F4 também parece bem perdedor, né? Toma aqui. Eu fico com essa massa de peões e tá muito firme, né? Se toma aqui. E por D5 ele gosta mais. Dama por C5, cavalo de D4. Vixe, aí o bispo vem pra G4. C5, D6. Tá muito ganho. Mas ele acabou colaborando. Eu tava esperando esse, cavalo A6, e tava um pouco na dúvida, né? De como jogar. Não tava tão claro pra mim. Mas eu pensei em tomar aqui mesmo. E se BC6, B5. Não é tão bom assim, mas tá bom ainda, tá pressionando. Porque esse CB5, posso escolher, né? CB parece forte, aí eu começo a ter todas essas casas aqui. Mas ele tomou que me ajuda mais ainda. Toma, toma aqui. Tomou de peão pra controlar as casas, né? Também não, tipo, não tem solução fácil. Se joga esse, B5. Bispo D7, cavalo por E4 é meio que a mesma posição, né? De dama deve ser pior ainda o negócio. Cavalo D5, ameaça aqui E7. Mas mesmo B5 aqui, tipo, é a mesma posição. Então ele tomou de peão, mas tá caindo aqui sem contra-jogo. 2 pontos já, né? Porque além de cair o material, eu tô com uma maioria na ala da dama ali, ele vai ficar com as peças todas passivas. Última coisa que eu vi pra tentar pras pretas seria um torre B8 pra atacar B4, só que eu faço B5, né? E tô ameaçando B6. Eu tinha pensado nessa defesa, só que ele leva B6. E aí não tem o que fazer, tá caindo D6 também. Então aqui foi esse, cavalo por, e aí C5, agonia total, né? Rei exposto, peão a menos. Acho que o resto eu resolvi bem até. E4, dama. Agora tá vindo o G4 aqui. Levou, né? E aí desespero total. Não tá tendo nada aqui. Pensei até nesse, torre G1, se F por E3, dama G6 e RH8, mas eu não vi um arremate direto. Só que eu vacilei, porque dá pra tomar, aí aqui eu não vi dama por D6, né? E tô ameaçando dama E5, assim, tá muito ganho. Muito, muito ganho.
Mas tá bom também do jeito que eu joguei Bispo C5, é super seguro. E aqui o cara abandonou, né? Então aí, mais uma partida boa contra a Índia do Rei, hein? Fazia tempo que eu não entrava numa Índia do Rei pura, assim, de refutar na unha. Gostei da partida. Espero que vocês tenham gostado também. Estamos agora com 2.676. Não vai mudar nada em relação ao ranking. Agora a subida fica mais difícil, né? Mas pelo fato de ter que ficar jogando contra adversários de rating muito, uma diferença muito grande, assim, então eu ganho bem pouco pelas partidas. Mas o bom é que pra vocês é sempre uma boa notícia, né? Significa que a série vai ter mais episódios, que vai ter vários episódios ainda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu a partida e aprendeu alguma coisa, deixa o like, se inscreve no vídeo, deixa nos comentários o que vocês estão achando também. E é isso. Continuamos aqui tentando chegar ali no, pelo menos no top 3 do ranking brasileiro no chess.com, partidas de 10 minutos. Valeu e até a próxima.